Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e hoje eu vou falar sobre o estoicismo. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa de exatas, né? Eu estudei engenharia na faculdade, nunca fui muito fã de filosofia, muito mais por preconceito. Eu sempre achei filosofia algo maçante, algo muito teórico, nada prático com o nosso dia a dia. E eu estava bem enganado, na verdade. Eu comecei a estudar mais sobre filosofia a partir dos livros do Nassim Taleb. Se você não conhece o Nassim Taleb, eu vou deixar um link na descrição para o vídeo que eu fiz sobre o livro A Lógica do Cisne Negro. E no livro Antifrágil, que é um dos livros dele, um dos livros mais famosos, ele comenta como os estoicistas, né, os filósofos do estoicismo como Sêneca, eles tinham essa atitude antifrágil que ele comenta. Obviamente que eles não usavam esse termo, mas existe um paralelo muito grande com o termo antifrágil que o Nassim Taleb cria. E para quem não sabe, antifrágil é basicamente uma situação na qual você tem mais vantagens do que desvantagens. Tem um exemplo clássico no livro do Taleb, que ele fala como o Sêneca, ele era uma pessoa muito rica, né? E ele sempre saía de casa com nenhuma expectativa. Em qualquer negociação, ele sempre dava o dinheiro, sempre sem esperar nada em troca. E quando ele recebia em troca, ele ficava feliz. Ele sempre tinha isso na cabeça dele. E esse é um exemplo de uma situação teoricamente antifrágil, né? Porque você tá sempre assumindo que não vai conseguir nada, então qualquer coisa que vier é lucro. Então essa é mais ou menos a ideia do antifrágil, explicando rapidamente. E os filósofos do estoicismo, eles sempre pregavam essa atitude mais focar nas coisas que a gente consegue controlar, e as coisas que a gente não consegue controlar, simplesmente tentar extrair o melhor da situação. O Sêneca é um dos grandes expoentes do estoicismo, um dos maiores filósofos do estoicismo. Outro também é o Marco Aurélio. Eu recentemente comprei o livro Meditações, do Marco Aurélio. Talvez seja o livro mais famoso se buscar sobre estoicismo. Eu comprei a versão em inglês, não sei se dá pra ver aqui, Meditations. É um livro curtinho, como você pode ver. Vem do diário do Marco Aurélio. Esse livro é bem antigo, ele foi escrito por volta de 160 depois de Cristo. Então é um livro milenar. E ele contém trechos do diário do Marco Aurélio. Esse livro ele é dividido em alguns livros, tem pequenos livros dentro dele, acho que são 12 livros. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Ele tem um capítulo, os capítulos são bem pequenininhos, como você pode ver, são pequenos trechos do diário no qual o próprio Marco Aurélio escreve para certas situações, para se relembrar, para se reafirmar sobre o dia a dia, sobre as coisas mundanas, sobre as suas interações com a realeza da época, sobre as suas discussões políticas e sobre a guerra de modo geral, que traz grandes aprendizados. E eu acho que tem muita coisa boa para extrair desse livro. Recomendo comprar a versão em português. A versão em inglês ela é bem difícil de ler. É um inglês arcaico, da mesma forma que o português é um português arcaico, então é um pouquinho mais chatinho de ler. Porém, eu acho que os ensinamentos são totalmente válidos, eles são totalmente aplicáveis ao dia a dia de hoje. E eu garanto para vocês que vai mudar a vida de vocês se você começar a aprender mais sobre o estoicismo. Mudou muito a minha vida, como eu comecei a olhar o meu dia a dia de modo diferente, os problemas como, na verdade, oportunidades. Quando você olhar o aspecto favorável das coisas, é uma prática, é um hábito que você tem que criar e praticando. Ninguém acha que nasce sabendo olhar sempre o ângulo favorável das situações, mas é como os estoicistas, né, os filósofos do estoicismo dizem, tentar olhar, extrair o melhor das situações que você não tem controle e focar nas coisas que você consegue controlar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é a frase mais interessante do Marco Aurélio, que é: o que impede a ação favorece a ação, o que fica no caminho torna-se o caminho. E eu acho que isso resume um pouco a mentalidade do estoicismo, que é basicamente os obstáculos da nossa vida, eles são o nosso caminho. A gente pode olhar eles como um obstáculo, como uma barreira, como algo que está bloqueando a gente de atingir um caminho mais fácil, ou a gente pode simplesmente olhar como o nosso caminho, é o que nos foi dado. A gente pode espernear, reclamar, chorar, mas é o que nos foi dado e a gente pode tentar também tirar o melhor disso. E eu acho que é basicamente essa a filosofia do estoicismo, olhar para o mundo, para a nossa vida, sabendo que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. A gente é só mais um ser dentro do universo e nem sempre as coisas vão sair conforme nós gostaríamos que saísse. E é a vida, e essa é a vida que nós temos e a gente pode extrair o melhor dela.
Eu acho que é basicamente assim, isso que resume o estoicismo. Obviamente tem muito mais sobre isso, eu vou deixar alguns links na descrição para alguns blogs. Se você procura uma leitura um pouquinho mais moderna, eu recomendo os livros do Ryan Holiday. Ele é um escritor americano que mora no Texas. Ele tem alguns livros bem famosos, como O Obstáculo é um Caminho e Ego é o Inimigo. Acho que essas são as duas traduções em português. Recomendadíssimos os livros. Eu li o Obstáculo ao Caminho recentemente. Vou deixar para vocês um link para uma resenha na descrição desse vídeo. Então vocês podem entrar lá no blog e ver um pouquinho mais sobre isso. Vou deixar algumas outras fontes de informação sobre estoicismo. Mas basicamente, o estoicismo é o que eu comentei. Os 3 pontos principais são: todo problema vem com benefícios. Então o problema, uma situação ruim, ela é só uma situação ruim se a gente achar ela ruim. Se a gente achar que é uma oportunidade de aprendizado, se a gente achar que é uma lição, ela se torna uma lição, ela se torna algo bom. Então a interpretação que nós podemos dar, ela cabe a nós, por mais que as situações ao nosso redor nem sempre estejam ao nosso controle. O segundo ponto é utilizar a ação. A ação é o que na verdade move as pessoas. Então usar a ação direcionada, que é aquela ação que vai nos ajudar, que vai focar nas coisas que a gente consegue mudar, nas coisas que vão nos ajudar, e simplesmente extrair o melhor das situações ao nosso redor que a gente não tem controle. Eu acho que essa é a base do estoicismo, e saber que a gente pode sempre recomeçar. Se as coisas derem errado, a gente pode se reerguer e recomeçar e levar toda essa bagagem como um aprendizado. É isso que o próprio Marco Aurélio pregava no seu livro, sempre tentando extrair alguma coisa boa das suas relações com outras pessoas, das suas conversas, das suas interações, por mais que elas fossem negativas, por mais que elas fossem teoricamente ruins, ele estava sempre tentando tirar o melhor. Eu acho que esse é o princípio do estoicismo. Realmente mudou minha vida. Quando eu comecei a olhar a vida com esse olhar mais tentando ver o viés favorável das situações, realmente mudou da água pro vinho. Eu era uma pessoa que tinha vários problemas no trabalho, que sempre tinha dor de cabeça no trabalho, sempre tinha alguns dias ruins. E eu acho que essas situações ruins, elas não deixaram de acontecer. Eu simplesmente tentei sempre extrair o melhor, sempre tentei extrair uma oportunidade dessas situações. Ainda mais uma pessoa que trabalha com inovação, é muito natural as coisas darem errado o tempo todo, mas eu sempre vejo como um aprendizado, sempre vejo como uma coisa positiva. E isso realmente muda o seu humor, muda a sua atitude com as coisas, a sua garra para tentar coisas novas. Eu acho que isso é importantíssimo e, como eu disse, é algo que a gente tem que praticar. Não é algo que é natural às pessoas, cabe a nós sempre praticarmos no dia a dia. Por mais ruim que sejam as situações, sempre vai dar para extrair algo positivo, e existem inúmeros exemplos. Então é isso que eu tinha para falar sobre o estoicismo nesse vídeo. Vou deixar mais referências no vídeo. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com quem você acha que também vai curtir esse tipo de conteúdo. Se você nunca ouviu falar de estoicismo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que eu posso gravar mais vídeos sobre isso. E até a próxima, pessoal. Obrigado por terem assistido. Tchau, tchau.